Mas afinal, o que é ansiedade? Nesse vídeo eu quero destrinchar um pouco qual que é a visão, principalmente da neurociência, envolvendo a ansiedade. É importante deixar claro que aqui eu não estou falando necessariamente dos transtornos de ansiedade. A ansiedade ela existe em todas as pessoas, é algo que precisa existir. Ansiedade não necessariamente é um problema, mas tem aqueles transtornos de ansiedade que realmente trazem algum tipo de disfunção, sofrimento ou dificuldade de convívio social. Então, se você se considera uma pessoa ansiosa, vem comigo para a gente aprender um pouco mais o que é a tal da ansiedade. Na neurociência, nós dizemos que a ansiedade nada mais é do que o medo de um estímulo que não está presente. Ou seja, aqui nós temos uma boa distinção entre ansiedade e fobias, tá? Enquanto a fobia é um medo irracional de algo, ou seja, existe um estímulo ali e você tem medo daquele estímulo específico, mas é um medo desproporcional ao real perigo que aquilo ali apresenta, a ansiedade ela pode até mesmo representar um medo que faz sentido, vamos dizer assim, exceto pelo fato de que aquele estímulo não está presente e talvez ele nem venha a estar. Ou seja, a ansiedade é uma antecipação daquilo que pode vir a acontecer ou não. E diferente da fobia, geralmente o gatilho que dispara a reação de medo não é o mesmo do próprio objeto que traz medo. Como assim? Bom, você pode aos poucos ficar condicionado a toda vez que você entrar na escola, por exemplo, a toda vez que você entrar no seu ambiente de trabalho, você começar a antecipar medo de algo que pode vir a acontecer. Por exemplo, um adolescente pode sofrer bullying na escola e aos poucos começar a aprender a ficar condicionado a sentir medo toda vez que já pensa em estar na escola, toda vez que já está se aproximando, toda vez que entra na escola. Mesmo quando aquelas pessoas que cometiam bullying com ela já nem estudam com ela mais, porque ela ficou condicionada a determinado gatilho que dispara a reação de medo, uma antecipação. Então, geralmente você vai ter gatilhos que disparam medos por conta de algum tipo de condicionamento. Por algum motivo, ao longo das suas experiências, você vai criando crenças de que determinada situação, determinado ambiente, determinadas pessoas podem ser algum perigo, podem te trazer algum tipo de dor e justamente por isso você fica antecipando e você tem uma reação fisiológica relacionada ao medo, a reação de luta ou fuga. E justamente por isso algumas questões neurofisiológicas claras podem acontecer. Basicamente, o que vai acontecer é a reação de medo que aconteceria a você se deparar com uma cobra, a você se deparar, sei lá, com algum tipo de perigo realmente. A diferença é que aqui não tem exatamente um perigo na sua frente. Como eu falei, você está antecipando de que talvez possa vir a acontecer algo. E muitas vezes isso nem mesmo é consciente. E aqui a gente tem, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, que embora existam gatilhos que disparam sim lá no seu pensamento latente, isso não fica muito claro para a pessoa. Parece que ela simplesmente começou a ter ansiedade do nada. E ela começa a sentir a reação fisiológica, a sensação de parece que ela vai morrer, e ela não sabe por quê. É como se o corpo dela estivesse preparando ela para atacar ou fugir um predador ali bem na frente dela, mas não tem nada ali. E ela fica, tá, mas o que eu faço? E justamente por isso começa a dar aquela vontade de correr, de fugir, de bater em alguma coisa. Porque essa reação de medo, ela tem a ver com a hiperestimulação de uma área do nosso cérebro chamada amígdala cerebral. Como que isso acontece? Bom, basicamente, você vai captar algum estímulo através das suas portas de entrada, sua visão, sua audição, alguma coisa do tipo. Isso então vai ser processado lá pelo seu tálamo, ou seja, o tálamo é uma parte que pega os estímulos externos e processa para poder redistribuir essa informação para o restante do seu cérebro, destinando para aquele local que seja mais adequado. Essa informação ela pode começar a passar lá para o seu córtex pré-frontal, que é a parte que analisa, racionaliza tudo que está chegando ali. Vamos dizer assim em termos mais metafóricos, que é a sua parte pensante, bem entre aspas, tá? É justamente neste momento que você começa a pensar demais no que pode vir a acontecer, que na maioria das vezes a ansiedade se inicia, porque a partir do pensamento do seu córtex pré-frontal, você pode começar a estimular a sua própria amígdala cerebral. E a amígdala cerebral está relacionada à memória de medo, à reação de medo, memórias emocionais em geral. É claro que também existe a possibilidade do tálamo já redistribuir a informação direto para a amígdala e aquilo ali nem passa pelo seu pensamento cortical. E é justamente aí que parece ser aquela ansiedade do nada. Tipo, eu nem estava pensando em nada. Pois é,
mas existia algum condicionamento mais inconsciente, vamos dizer assim, que fez com que o tálamo considerasse que aquela informação deveria ir direto para sua amígdala cerebral. E a partir do momento que a amígdala é hiperestimulada, vai acontecer a ativação de um eixo chamado eixo HPA. HPA vem de hipotálamo, pituitária e adrenal. Vai ser uma cascata de liberação de neurotransmissores, de hormônios, que vão culminar depois na liberação de cortisol. Basicamente, a amígdala ativa o hipotálamo ativa a hipófise, também chamada de pituitária. A pituitária vai ativar as glândulas adrenais, que ficam lá em cima dos nossos rins, e a partir daí vai ser liberado o cortisol. O cortisol é um hormônio relacionado ao despertar, à atenção, à vigília, mas em excesso causa ansiedade. Quando você tem excesso de algo que te traz atenção, geralmente isso está relacionado ao estresse, à ansiedade. A partir daí, algumas das reações fisiológicas que podem acontecer são a dilatação da pupila, a mão suando, sudorese das mãos, a gente chama isso de resposta galvânica, é uma excelente forma de medir o medo das pessoas. Você pode começar a ter o seu coração acelerado, a respiração começar a ficar mais ofegante. Em alguns casos, por exemplo, quando existe ataque de pânico e tudo, realmente é uma sensação como se você estivesse prestes a morrer, mesmo não havendo nada ali que realmente justifique essa sensação. Bom, isso é a ansiedade. Você passa por isso é um problema para você? Então continua acompanhando o nosso conteúdo aqui, lá no meu Instagram, @LucasKane_oficial, canal do YouTube, Lucas Kane Hipnologia, que eu estarei sempre postando algumas dicas, algumas estratégias comportamentais que podem te ajudar. E claro, a melhor coisa nesses casos é buscar uma ajuda profissional, um terapeuta, uma terapeuta realmente competente e que te traga confiança. A boa notícia é que tem solução. Já tratei diversos casos relacionados à ansiedade lá no meu consultório com resultados muito positivos e você também pode ter uma melhora muito boa. É isso aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.